Em meados do século XVI, o Império Português no Oriente declinava. Custava caro manter e defendê-lo. Enquanto isso, na Europa, subiam as cotações do açúcar, o que valorizava a crescente produção brasileira. De olho na colônia, Dom João III resolveu centralizar as capitanias num único governo. Elaborou então um autoritário programa chamado Regimento. Eram regras econômicas, políticas e sociais para a colônia. Um documento que fiscalizava e limitava os poderes do governador-geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. Fidalgo, ex-soldado na África e na Índia, era enérgico e de confiança do rei. Em maio de 1549, iniciou a construção da capital no interior da Baía de Todos os Santos, a cidade de Salvador. Durante a construção e no conflito entre colonos e índios, recebeu a ajuda de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, que há 22 anos convivia com os tupinambás no litoral. À procura de ouro, Tomé de Souza enviou uma galé em direção ao Peru, mas seus integrantes nunca mais voltaram. De Cabo Verde, trouxe muitos bovinos e aumentou a lavoura açucareira. Controlou o avanço dos colonos e dos próprios jesuítas no interior, que era uma ordem centralizadora do rei. Visitou várias capitanias, as do sul principalmente, nomeou vilas e incentivou as povoações. Além disso, Tomé de Souza trouxe o primeiro grupo de jesuítas ao Brasil, entre eles Manuel da Nóbrega. Em 1551, fundou o primeiro bispado em reconhecimento ao trabalho da igreja na colônia. Em 1553, chega à Bahia o fidalgo Dom Duarte da Costa, o segundo governador-geral do Brasil. Com ele desembarcou José de Anchieta, mais alguns jesuítas e uma leva de órfãs para casar. Sua administração foi marcada pela incompetência dele e do filho Álvaro da Costa, que frequentemente atacava e queimava aldeias indígenas, contrariando o regimento da colônia. Nas capitanias do sul, os franceses, aliados dos tamoios, sob o comando de Villegagnon, invadiram e fundaram a França Antártica em janeiro de 1555. No ano seguinte, em Salvador, um conflito com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha agravou a situação do governador. Chamado a Portugal para dar esclarecimentos, a nau do bispo afundou no litoral alagoano e os sobreviventes acabaram devorados pelos índios caetés, inclusive o bispo. Durante o governo de Duarte da Costa, alguns jesuítas, dentre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundaram, em 1554, o Colégio São Paulo, futuro núcleo da cidade de São Paulo. Mais tarde, porta do sertão para as entradas e bandeiras através dos rios Tietê e Paraíba nos campos de Piratininga. Duarte da Costa não realizou um bom governo. Omisso na defesa do litoral, ele permitiu que franceses e piratas se transformassem em colonos do Brasil. O terceiro governador-geral chegou à Bahia em janeiro de 1558. Sua missão? Reorganizar a colônia. Mendes Sá deu primeiro prioridade à pacificação dos índios. Foi dele a ideia das reduções. Ali, os indígenas eram catequizados e protegidos da escravidão. Ironicamente, neste mesmo ano, morre Fernão de Sá, filho de Mendes Sá, combatendo os aimorés no Espírito Santo. A partir da Carta Régia de 1549, Mendes Sá incentivou a mão de obra escrava nos engenhos e autorizou a importação de negros da África. Com essa medida, 6 anos mais tarde, o açúcar da colônia dominava o mercado mundial. A reforma, questão religiosa na Europa, começava a refletir no Brasil. A França Antártica visava abrigar protestantes, além da exploração mercantil e a implantação de um novo Estado francês no Rio de Janeiro. Em 1560, na ausência do comandante francês Villegagnon, Mendes Sá atacou o Forte Coligny e obteve a primeira vitória. Os índios, aliados dos franceses, ameaçavam aumentar o número de guerreiros, unindo-se numa confederação. Foi então que Manuel da Nóbrega e José de Anchieta se ofereceram como reféns
e convenceram parte dos tamoios a combater os franceses. Em janeiro de 1567, Mendes Sá desce o litoral com 3 naus de guerra e expulsa os franceses do Brasil. Seu sobrinho, Estácio de Sá, ferido por uma flecha no rosto, morre um mês depois, vítima dessa batalha. 5 anos mais tarde, em 1572, morre, ainda no cargo, Mendes Sá. Mas os ataques franceses ainda continuariam. Durante 23 anos, o sistema de um governo unificado mostrou que a colônia era viável economicamente e que a ocupação portuguesa estava se consolidando com as povoações.